Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para nossa live hoje, live incrível, fechando nosso ciclo da semana. Bom dia, café na mão. Sextou para reflexão. Muito bom dia, bom dia. Tô arrumando aqui o material. Vendo aí quem já está com a gente nessa reflexão. Muito incrível essa reflexão. Muito bom. Deixa eu ajeitar aqui. E aí, gente, como vocês estão nessa sexta-feira? Como foi a semana? Quem participou das nossas reuniões, das nossas lives? Como é que tá aí a semana? Fala comigo. Ô louco, o Eric já tá entrando aí, ó. Brabo, brabo, brabo. Vamos pra cima. Que bom. A turma do grupo do WhatsApp já está sendo preparados. Pessoal entrando, muito bom, muito bom. Mateus 24, 13. Fala, turma, e aí? Vamos para a nossa reflexão mesmo? O pessoal tá entrando. Quem tá vendo gravado, hoje é dia 24 de abril de 26. A gente está fazendo a nossa reflexão, a gente está batendo papo, fechando nosso ciclo. Essas lives acontecem de segunda a sexta, às 7 horas, é uma reflexão. Então é das 7 às 7h20, 7h25. E a gente sempre traz um tema na semana. É muito legal, porque toda semana tem um tema. Essa semana, o tema é sabedoria. Semana passada foi resiliência. Semana anterior foi ego. A semana que vem é tempo. Então, toda semana a gente tem um tema e a gente discorre na semana sobre esse tema. Então, é muito legal. Quem puder, participa de segunda a sexta, das 7 às 7h20, 7h25. Quando estoura, 7h30. Então, participem aí, que é muito legal. E pelo menos o que estão me falando, o feedback que eu estou recebendo, é que o pessoal está gostando e participam todos os dias. Então prepare o café e vamos para cima. O título hoje da nossa reflexão é: você não precisa de mais força. Opa. Eu acho que eu peguei a errada. Olha eu comendo bola. Olha eu comendo bola. Muito bom. Olha aí. Pode falar. Oxi, eu já vi essa. O tema de hoje, eu tenho que ver aqui na turma, porque eu mandei errado. Enviei errado a Cora aí, ó, nossa amiga. Muito bom. Então vamos lá? Então não é Mateus. Olha eu comendo bola. É Mateus sim. Mas vamos lá. Quem faz ao vivo tem esses errinhos e bora pra cima. Taca-lhe pau. Então, o tema de hoje, finalizando a semana, o tempo não atrasa nada. Ele revela quem não sustenta.
o título já dá uma pancada, né? E o nosso versículo de poder, vocês sabem, todos os dias a gente traz o versículo de poder. O de hoje é Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim. Eu vou pegar o contexto todo. Eu gosto de trazer o contexto todo. Fica muito melhor. Opa, não é 23, é 24. É muito melhor. 24, 13. Mas aquele que ficar até o fim será salvo. Isso a Bíblia já fala. E olha que interessante, o que quer dizer isso? Quem permanece até o fim, chega no objetivo. Então, aqui um dos pontos do nosso tema, deixa eu colocar aqui direitinho, estou puxando aqui, porque eu mandei lá no grupo outra versão. Outra versão, e agora eu vou arrumar tudo isso. Agora sim, gente, vamos para cima. Até o trecho aqui, ó. Eu havia me equivocado. Vocês devem... Quem que tá me conhecendo hoje, né, Cora? Fala assim, esse cara é doido. Esse cara é doido. Vamos apagar tudo? Vamos voltar? Vocês concordam comigo? Ou não? Eu tô arrumando aqui o texto porque eu dei uma viajada tanto na maionese, tanto, vocês vão falar, Jesus, ele é doido. Agora sim, estou me reconectando aqui com o tema, Efésios 5, então muda tudo, apaga tudo que eu falei, Efésios 5, 16. Olha que interessante. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveite bem todas as oportunidades que vocês têm. Olha que interessante. Vamos lá. Então agora vamos pegar o texto certo. O tema de hoje de sabedoria é sabedoria viver com consciência. Então, fechando o nosso ciclo, sabedoria é viver com consciência. E o versículo de poder é: por isso aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. Olha que interessante. E a reflexão já começa assim, Cora. No final, sabedoria não é sobre saber mais. É sobre viver melhor. Ah, tá. Até aí eu entendi. Mas a gente quer pegar toda a experiência. A gente quer viver no último volume. E não é sobre isso. A gente fala, eu tenho que aproveitar tudo. Não é sobre isso. Não é sobre saber mais. Não é sobre ter mais experiência. Não é sobre quantidade. É sobre viver melhor. É ter consciência do que faz. Por que faz e para onde isso leva. Maria, bom dia, querida. Porque muitas vezes eu também me pego, eu estou falando isso aqui como exemplo meu. Eu tenho que aproveitar mais, eu tenho que mais. E quando a gente faz isso, a gente fica vivendo
Então, mas a gente fica vivendo, só para você entender, Maria, a gente fica vivendo uma expectativa. Obrigado pelo presente, querida. A gente vive uma expectativa. Então, quando fala aqui, no final, sabedoria não é sobre saber mais, é sobre viver melhor. É o que a gente tem, a gente aproveitar. A gente ser grato, a gente entender. É ter consciência do que faz, é ter consciência. Marque isso aí. Eu estou frisando hoje algumas palavras para... Muito bom, né, Maria? Algumas palavras para a gente ter consciência, da consciência, para a gente entender o insight do dia. Então, ter consciência do que faz, por que faz e para onde isso leva. Isso muda o jogo. Essas 3 perguntas, quando a gente está fazendo, a gente muitas vezes está fazendo coisas que não representam nada para a gente. Aí chega no final do dia e fala, eu estou super cansado e parece que nada foi proveitoso do dia. Olha o perigo. É isso, Maria. É isso. Por quê? Porque a maioria das pessoas vivem no automático. Vivem reagindo. Repete um ciclo. Fala-se em movimento hipnótico. Tá fazendo sem saber, só tá repetindo, Olha o cuidado que a gente tem. E decide sem pensar. Então, a vida não está no nosso comando. É doido, né, Maria? Olha o perigo. A gente vai no automático, vai fazendo. E o presente que Deus nos deu, que é o nosso dia, que é o agora, a gente... Imagina, sem o radar ligado, Cora. Olha como conecta o que vocês estão me falando aqui. Então eu vou vivendo no automático, não estou percebendo as coisas e não vejo as oportunidades, só estou passando. Aí eu fico olhando a vida dos outros, o jardim do vizinho, e Deus está me dando tantas oportunidades e está passando aqui, mas eu estou com o olhar para lá, eu não estou percebendo. Então, eu acho que insight hoje a gente está começando, mas é ter a consciência, é o radarzão ligado mesmo. A vida passa, mas a consciência, olha que legal. É isso, Maria, mas é exatamente isso. Passou, mas chegou a minha idade, passou a minha vida e só trabalhei. Mas quantas coisas lá no seu trabalho tinha, quantas pessoas tinha, a pessoa estava desligada. Ela estava numa embriaguez acordada. Que ela nem se lembra, eu lembro de flashes da minha vida. Bom dia, Lucas! Muito bom! Olha que legal! Então, a gente vive no automático, reage, repete, decide sem pensar, a vida passa e a nossa consciência, a percepção não acompanha. O interessante disso é que a gente pode colocar é uma embriaguez da vida. Nossa, eu lembro, mas eu não aproveitei, eu não entendi, eu não tive consciência do que eu fiz, o que eu faço, o porquê, para onde isso vai me levando. A gente vai... Isso é uma hipnose. E uma hipnose onde a gente não percebe, anestesiado. Perfeitamente, é isso mesmo. E olha que interessante, a virada de chave.
A sabedoria é sair desse padrão, é viver com intenção, é onde você vai colocar energia. Então eu tenho que fazer uma caminhada, parece uma coisa besta, eu vou desligar. Não, eu vou fazer com intenção, eu vou fazer percebendo, eu vou trabalhar, eu vou fazer o melhor, viver com intenção. A gente colocar energia. Por quê? Porque cada decisão passa a ter direção nossa. Olha que bacana, é direção nossa. Eu vou para lá e sei o porquê. Eu entendo. Eu estou acordado. Por isso que é interessante, em tudo na nossa vida, a gente fazer metas de curto a longo prazo. A gente entende. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou acordado. Tranquilo, não? Tamo junto. Decisão com direção, Maria. Vamos junto, Lucas. Pode participar sim todos os dias, está se arrumando para trabalhar, deixa ali só a voz, vai pegando insight. E aí, cada decisão passa a ter direção. Cada ação, olha que importante isso. Cada ação passa a ter significado. Olha que interessante, eu trabalhei hoje, isso teve grande significado. Eu fui fazer qualquer coisa que o dia me permitiu, me exigiu, teve significado. Olha como é interessante isso. Olha como a nossa vida começa a ter propósito. Muito bom, é muito bom. Começa a ter significado. E a vida começa a ter pequeno significado e isso torna um propósito maior. Então, por que eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo? Eu estou tendo consciência disso? É muito legal, né? Eu estou trabalhando. Você está trabalhando por quê? Não, é porque eu estou juntando dinheiro, que eu vou comprar minha casa, eu vou trocar de carro. O Lucas está fazendo o seu curso, até para depois, futuramente. Com certeza, até futuramente eu vou ter uma transição de carreira. Olha que interessante, olha quanto significado, olha quanto propósito. Olha como que é isso, Lucas, olha como que é importante a gente entender isso, ter consciência de cada passo, cada dia. Eu vou lá para o banco, então feliz eu estar aqui, porque isso, bom dia Ivanilda, porque isso está me dando a oportunidade, está sendo uma ponte para o meu desejo, para o meu sonho, para o meu objetivo. Olha que interessante. E isso, Deus, eu tenho certeza que Deus prepara a gente para isso quando a gente dá a oportunidade e conexão com Ele para a gente enxergar isso. É muito louco isso. É muito interessante. Então, olha o Eric aí, nosso querido Eric. Então, é muito legal quando a gente vê esses pontos. Quando a gente entende, muitas vezes a gente reclama. Olha o Eric, valeu Eric. O Eric está me ensinando aqui, que os presentes são importantes para a live. Estou pegando a manha, viu, Eric? Estou pegando a manha. Eu sou um aluno exemplar, viu? Então, olha que interessante. Quando a gente vive com intenção, cada decisão tem uma direção. A gente já não é, amanhã eu vou acordar, vou andar, mas e aí? Eu vou porque, olha como que é a fisiologia nossa. Agora, eu vou fazer por causa disso, eu tenho um significado. A ação tem um propósito. Eu entendo o meu porquê. Eu estou entendendo todo o processo. Eu estou agora com o radar ligado, eu estou entendendo o mapa. Muda nosso jogo. Estou fazendo isso e fica até mais leve. Com essa sabedoria, com esse desfecho.
Mas você fica visionário. Porque você consegue enxergar. E muitas pessoas não vão estar enxergando o que você está enxergando. Muitas não vão estar enxergando. Por quê? Porque você está consciente. Você está entendendo as etapas. E isso tudo que eu falei lá no começo, consciência. A consciência do que faz, por que faz e para onde isso está me levando. É muito interessante e muito legal. Tem, com certeza, Maria. Tem, com certeza. Tudo que a gente for fazer, até o descanso, ele é proposital. Você descansa? Quando você descansa, você está refletindo as suas ações, está refletindo as suas decisões, você está equalizando a sua emoção. Olha que interessante isso. Olha como é muito legal. É muito legal. É muito bom a gente ter esse olhar. Então aqui ainda fala, quando a gente pensa assim, olha o desfechinho aqui. Isso muda tudo. Muda tudo. A gente está aqui, ó, com o timão da nossa vela. Muita gente está no mar à deriva. Nós não, nós estamos aqui, ó. Por quê? Porque eu entendo por que eu estou virando, por que eu estou indo para aquele lado. O nosso radar, nosso GPS, ele está mostrando para onde que eu tenho que ir. Não estou nem vendo o local, mas eu estou conectado comigo. É muito legal isso. É muito bom isso. Marceluz, meu brother, boa. Então, quando a gente entende esse panorama, esse mapa, olha como a gente vem falando e tudo vai se encaixando. Quem está participando das nossas reflexões já há algum tempo, você vai percebendo que vai se encaixando o que a gente vem falando todos os dias. Esse mapeamento já começa a fazer sentido. E, gente, você entendeu? É isso aí, é o que vocês estão falando. Porque quando eu estou saindo da minha rota, a gente vai tendo percepções pela nossa consciência. Não era para estar aqui, não era esse momento. Isso não era para estar acontecendo. Peraí. Opa, volta para o mapa. Olha que legal. Eu desviei, peraí. Volta. Então olha que interessante quando a gente está acordando. Agora, se você não está consciente, está indo para lá, você nem está vendo. É um marzão sem a bússola, sem o radar. Está indo, devo estar indo. E eu falo, com certeza, Maria, com certeza, ela te... É isso, Eric. Você já, vamos recalculando, né? O GPS fala, recalculando a rota. O mapa da nossa vida, o nosso direcionamento da vida, Marcelos. Porque às vezes a gente se perde. Então a gente volta, quando a gente está consciente do que está acontecendo na nossa vida, a gente consegue voltar. Eu converso com muita gente e eu percebo que muitos estão perdidos. Mas por quê? Eles não entenderam, não estão conscientes. Eles estão à deriva. E aí, mas quando a gente está consciente, mas o Lucas, olha que inteira. Verdade, Eric. Lucas, mas o porquê? Porque tudo isso aqui está baseado em filosofia. Isso aqui é a Bíblia, meu. Eu vejo muitas pessoas falando que não tem manual para a vida.
Eu particularmente, aí é só uma opinião minha, eu discordo. Nós temos em todas as casas, quase todas as casas, um manual. Se você procurar, tem. Para mim, as escrituras. Isso aqui, ó, é baseado nela. Todos os nossos estudos, eu busco estudar um pouquinho das escrituras. Quando você começa a ter percepção, É isso aí, Lucas. Mas na nossa vida tem um momento que todos nós estamos, Lucas. E depende da idade, isso é quase natural. Mas o mais importante é a gente parar. Com certeza. Mapear, buscar informação, trazer aqui para a nossa realidade e, claro, aí sim começar os passos. Mas eu sempre vou falar, isso é uma das coisas que, desde lá do começo, eu tenho comigo que a gente precisa entender a nossa identidade, quem somos. Obrigado, Lucas! Quem somos, o nosso porquê, o nosso propósito e o sentido, a direção, o objetivo. Quando a gente começa a ter isso, começa a clarear. Até os nossos pesos ficam mais leves. E aí, se a gente tem um outro olhar dos evangelhos, é isso. Sempre quando alfinetavam Jesus, ele falava assim: estou obedecendo ao Pai, que é o propósito maior. E é muito legal quando a gente se conecta com Deus e faz essa percepção, muda o jogo. Muda o jogo. Porque a gente começa a entender, cada decisão tem uma direção, você tem valores e moral, então já fica mais estreito, então todas as informações têm que passar nesse estreito, senão não conecta com vocês. E por que, Vitor, eu tenho que fazer isso? Porque você sofre menos. É um cuidado. Eu sempre falo que o cuidado de Deus com a gente é igual o nosso com uma criança quando ela quer mexer numa tomada. A gente tira a criança, fala assim, não vai mexer aí, não pode. Parece que a gente é bruto pelo olhar da criança. Imagine a criança, pô, ele não deixa eu mexer ali. Então, quando a gente... Com certeza, Eric, quando a gente cria esse padrão na nossa vida, mapeada pelos conselhos de Deus, que está nas Escrituras, quando a gente aprofunda, a gente entende todo o embasamento, o game muda. O game muda. Aliar conhecimento com prática. Isso aí, Maria. E são claros, viu, Eric? Os sinais são claros. E não tem nada a ver com essa religião maluca que muita gente fala, tá? Eu não sou religioso. Né? Apesar de hoje encontrar uma igreja que a gente tem uma comunicação de ensinamento, de aprofundamento, que eu acho legal. E a gente sempre fala assim, ó, aqui não podemos ser acorrentados pela religião. A sabedoria, o conhecimento, ele liberta. Então é legal. E para concluir, lembra da palavrinha que eu falei no começo, hein? A conclusão é: quem vive com consciência constrói uma vida com propósito. Gostei muito. E o que é o amor, Maria? E o amor não é sentimento, tá? Mas todos nós, Eric, todos nós, cara, todos nós, eu acredito que às vezes a gente até, nesse endurecimento do nosso coração, é uma
lapidação, e isso é decisão, né? Uma lapidação da nossa vida. Deus está lapidando a gente. Tamo junto, meu irmão? Com certeza. Por isso que Deus são 3. Por isso que a oração que Jesus ensinou é Pai Nosso. É tudo no plural. Nós estamos fazendo um estudo do Pai Nosso. É muito louco, viu, Maria? Cada dia nós estamos estudando cada frase, cada significado, puxando lá da literatura da época. Qual que era a cultura? É muito louco. E o dia foi ontem, né? Às quinta-feiras. Então, quando a gente fala de Deus, a gente às vezes é egoísta, mas você pode ver que o Pai Nosso é tudo no plural. Pai Nosso, não é um pai meu, não é o meu egoísmo. É o Pai Nosso, é que todo mundo que está aqui na live. Então, quando eu oro no plural. Obrigado por nos dar saúde. Obrigado por nos proteger. Obrigado por nos dar graça. Que o Senhor cuide da gente. Que o nosso desejo seja conectado com o seu, que sabe de todas as coisas. Olha a mudança. É nosso, é plural. É muito legal isso. Top! É muito legal isso. E a tarefinha de hoje? Não, é muito... Cora. É muito legal quando a gente começa a destravar isso. Você fala, caraca. Por quê? Porque o que é nosso é obrigação nossa. Deus está abençoando todos, entregando saúde a todos. O individual, a nossa ação individual para o plural, a ação é responsabilidade nossa. Então eu preciso fazer, eu preciso ajudar, porque Deus vai compor a gente no plural. Se você perceber lá em Gênesis, olha que interessante, onde só tinha Deus, o Espírito de Deus pairava sobre a terra, e depois ele utilizou do quê? Do verbo. Aí já em João, fala que Jesus já estava lá, porque ele era o verbo, e ele estava desde o princípio. Eles em comunhão, estava preparando todas as coisas para nós. Olha que é tudo no plural. Não é o meu pão de cada dia. É o pão nosso. Porque Deus está entregando no plural. É muito louco. Mas eu vou deixar a tarefa nossa aqui, porque senão eu viajo na maionese e vocês sabem disso. Vocês ficam me colocando corda, aí eu fico dando essas viajadas na maionese. Maluco. E a gente sai aqui do roteiro. Mas é muito bom, eu gosto de falar sobre isso. Tarefa de hoje. Bora pra nave, isso! Hoje escolha uma decisão e execute com total consciência. Sem automático e sem pressa. Olha que interessante. Hoje, escolha uma decisão ou perceba essa decisão quando você estiver enfrentando. Execute com total consciência. Sem automático. Isso aqui é impulso? Nós já falamos sobre isso numa outra. Isso aqui é impulso ou é de verdade? E sem pressa. A gente vai estar desenvolvendo sabedoria. Isso não é inteligência, não é estudo. Isso ajuda a gente. Isso amplia nossos horizontes. Escolher uma decisão com total consciência. E isso, execute sem pressa, sem automático. Perfeito, Maria. Beleza? Bora?
E para quem não conhece, no final da live, eu já ultrapassei o nosso horário, a gente faz o nosso decreto. O que é o decreto? É um treinamento da mentalidade. Então, eu decreto o meu dia, eu treino minha mente a olhar e perceber as coisas que são importantes para nós. Como que é na prática? Pode chegar no seu quarto, pode chegar no banheiro, onde tem um espelho, e olhe, que nem eu estou olhando aqui, e faça o quê? Faça o seu decreto. E o meu decreto de hoje é que o meu dia vai ser um dia incrível, abençoado por Jesus Cristo, conectado com Ele, um dia maravilhoso, um dia de boas notícias, rodeado de pessoas incríveis, de soluções, de bênçãos divinas. Vai ser um dia incrível, hoje e meu final de semana. Então, decreta isso para você hoje. Eu sei que muitos fazem esse exercício, que participam aqui da nossa live, então você também faça. Está decretado o meu dia. Hoje vai ser um dia incrível e meu final de semana vai ser maravilhoso. Muito, é isso, Maria. Conectado com Deus, com Jesus Cristo. Que Ele vai me dar o direcionamento e eu vou perceber essas informações no meu dia. Eu vou ter consciência. Olha como casa. O decreto é o quê? É pra gente ter consciência. Estou treinando o nosso cérebro para ter consciência. Tamo junto? Bora pra cima, gente? Gente, uma boa sexta-feira. Um dia incrível para vocês. E semana que vem, já um spoiler, a gente vai falar sobre tempo. O nosso tema é tempo. E eu, lembrando aqui, fazendo um release, arrumando, vai ser muito legal. Espero vocês, viu? Segunda-feira, 7 horas. Coloca aí no celular o despertador. Um beijo no coração e tamo junto.